e para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa Projeto de Vidas. Hoje a gente vai ter uma aula de 9º ano, sou o professor Wilson Soares. Vamos falar de leis de Mendel, as duas leis, primeira lei, segunda lei, ou basicamente a questão das leis da segregação. Então, pega o seu caderno e vamos em frente. Olá pessoal, então vamos entrar de fato no assunto, as leis de Mendel. Bem gente, a redescoberta dos trabalhos de Mendel e a sua interpretação à luz dos novos conhecimentos, ou seja, os atuais, levaram à formulação das bases da hereditariedade. A gente sabe que a hereditariedade é a questão da herança genética, né? Você recebe do seu pai, da sua mãe, do seu avô e por aí vai. Então, a essa reformulação a gente vai chamar de as leis de Mendel. Vamos tratar aí das duas leis de Mendel. Então vamos lá. A primeira lei, primeira lei, né? Também, né, conhecida, primeira lei, ou bem conhecida como a lei da segregação. Segregação. Então, falar em leis de Mendel, você vai começar aí com a primeira lei, ou seja, lei da segregação, primeira lei, são as mesmas coisas. E o que essa lei, na verdade, nos diz? Ou a primeira, ou a segregação, que é a mesma coisa. Afirma que cada característica é determinada por dois fatores. Então, vou botar aqui, ó. Cada característica, não é isso? É determinada né? Determinada por dois fatores, certo? Dois fatores que se separam na formação dos gametas. Bem, algo importante destacado aqui, a gente fala gametas, né? Você falar o que é gameta, que está bem presente nessa primeira lei aqui. Vamos aqui. Gametas. Vou botar no singular mesmo, gameta. O que seria gameta? Bem, a gente compreende o gameta como sendo as células responsáveis pela reprodução. Então vamos lá. Para compreender melhor, imagina só. Existe o gameta masculino, vamos falar aqui do ser humano, e o gameta feminino. Então, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. A gente precisa dos dois para haver a reprodução. Então, a primeira lei vai afirmar isso, né? Que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Os gametas são exatamente essas células que são responsáveis pela reprodução sexuada. Olha só, pela reprodução sexuada. Então, os gametas ou gameta, a gente vai compreender dessa forma, sendo, no caso do ser humano, o óvulo e o espermatozoide. A gente precisa do óvulo e do espermatozoide para gerar um indivíduo. Que fique claro isso. Certo. Vamos para a segunda lei, né? Segunda lei. Também pode ser chamada de outra lei. Lei da segregação independente. Certo? Bem, o que essa lei nos diz? O que ela afirma? De maneira simplificada, que cada característica é herdada independentemente de outras. Como assim?
Olha, atualmente sabemos que essa lei se aplica apenas a genes localizados em pares diferentes de cromossomos homólogos. Então a gente viu numa aula anterior aí a questão do que são os cromossomos homólogos e por aí vai. Então, a segunda lei de Mendel é usada para analisar duas ou mais características de uma vez, certo? Apenas de uma vez só você já analisa essas características. Além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas, ou seja, que tem a ver com o visual, né? Ou seja, a gente dá a ideia de fenótipo, né? A gente viu essa aí também numa aula anterior, o que são o genótipo e o fenótipo. No caso aqui, Mendel está falando do fenotípico, ou fenotípicas, das ervilhas, ou da ervilha, né? Que foi aí o objeto de estudo do Mendel, para chegar a essas conclusões. Bem, Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características, certo? Então, fica bem evidente a gente retornar a essas afirmações, ou seja, lá desde a entrada na construção do trabalho de Mendel, que foi justamente o objeto dele que foi utilizado, foi a questão hereditária, utilizando as ervilhas, certo, pessoal? Então, em um de seus experimentos, ou seja, em um dos experimentos de Mendel, né, por exemplo, foram consideradas simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde. Então a gente vai lembrar das cores aí que Mendel utilizou, amarelo e o verde, né? Vou colocar aqui para a gente estar mais próximo mesmo, né? Certo? O amarelo, tá? Vou colocar aqui o verde. Então, são as duas cores aí fundamentais na análise de Mendel. E também textura, né? A textura da casca da semente, que também foi analisada. Pode ser lisa ou rugosa. Então, você observa que tem alguns detalhes que Mendel está levando em consideração. Questão da cor, questão de ser lisa, questão de ser rugosa. Então, Mendel fez essas análises, essas comparações, aí durante bastante tempo. Então, o que diferenciou Mendel dos outros pesquisadores, dos outros cientistas, foi a questão de ser algo bem organizado. Então, Mendel fez muitas anotações. Mendel ele tratou a pesquisa de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada, uma observação mais fina, uma observação mais cirúrgica, diríamos assim. Esse é o grande diferencial de Mendel, para que Mendel possa ter chegado, né, ser considerado aí o grande nome, né, é considerado o grande nome aí da questão da genética, a questão da hereditariedade, porque até então tinha-se muita história, muitas suposições, teorias, mas nada comprovado. Mendel foi lá e fez a comprovação e demonstrou isso, né? A gente já falou isso em uma outra aula também, eu sempre volto a isso, mas é que quando Mendel descobriu essas leis, né, quando Mendel chegou a essas conclusões, o que acontece? Mendel ele foi colocar isso a público, né? Foi passar para o público em uma reunião, em um congresso, e tinham muitas pessoas lá para assistir a apresentação de Mendel. Quando Mendel chega com as evidências, com os cálculos, as pessoas começaram a se desanimar, porque elas esperavam mais algo comercial, algo financeiro. Imaginava, Mendel descobriu uma forma de reproduzir a ervilha mais rápido, de reproduzir as melhores ervilhas, que isso hoje é possível, né? Claro, mas na época Mendel não era o objetivo principal, mas sim analisar a questão hereditária, a questão de passagem de material genético de um indivíduo para outro, ou seja, a questão do genitor, da prole. Então você ia passando de um para o outro nessa questão direta. Então o que Mendel tratou foi exatamente essa posição, foi colocado dessa forma, colocando um ponto inicial sendo os genitores e a prole. E na prole encontraria ali fatores, né, que teriam sido passados do
genitores. Então, basicamente, falando em formato geral, dessa forma que a gente foi analisar. Certo? Então, essas duas leis, elas vêm aí para fundamentar esse conhecimento, né? Então, você observa que, no momento, observe só, no momento, vamos nos ater à primeira lei. Embora a gente destacou aí a segunda, né? Bastante coisa da segunda, falamos da primeira lá inicialmente de forma bem restrita, apenas destacando a questão dos gametas, que são as células aí responsáveis pela reprodução, ou seja, no indivíduo masculino, o ser humano, nós temos aí o gameta masculino, o gameta feminino, que vai se juntar para gerar aí um indivíduo, certo? Certo. Então, a segregação dos fatores só foi compreendida quando o processo de meiose foi desenvolvido, né? Então, observe só, o processo de meiose aqui, deixa eu apagar aqui, tá, pessoal? Vamos aqui fazer um destaque aqui, né? Certo, então vamos lá. O que a gente acabou de falar. A segregação dos fatores só foi compreendida quando o processo de meiose foi desenvolvido, né? Vou colocar aqui. Certo, processo de meiose. E o que seria o processo de meiose, gente? Vamos lá verificar o que é o processo de meiose. É o processo, né? Vamos aqui escrever direitinho, é o processo de divisão celular, pelo qual, né? Divisão celular, pelo qual são formados os gametas. A gente já falou aqui. Os gametas. Então, a meiose, né? A meiose é o processo de divisão celular pelo qual são formados os gametas. Gameta a gente já sabe o que é. Só relembrando, temos que fixar bem isso. Gameta é o quê? Células responsáveis pela reprodução. Exemplo: espermatozoide, óvulo, no caso do ser humano. É possível haver reprodução só com um deles? Não. No caso da reprodução sexuada, a gente precisa de 2 genitores para isso. Certo? Então, no processo da meiose, ou seja, destacar aqui, da meiose, em um primeiro momento ocorre a duplicação dos cromossomos, os quais, em seguida, sofrem divisões consecutivas. Então, vou imaginar aqui, vou tentar fazer um desenho aqui mais. Então, imagina só esta situação. Nós temos aqui cromossomo, né? Vou tentar fazer assim, tá? Som aqui, tá? Ótimo, obrigado. Nós temos aqui esse processo, né? Então você vai vou concluir o desenho para a gente poder analisar melhor aqui. Ok. Para a gente poder se parece lá com
a reprodução binária, né, assexuada, dá uma certa semelhança esse processo. Divisão, ok, ótimo. Certo, então nós temos aqui essa duplicação de cromossomo, não é isso? Os quais em seguida vão sofrendo divisões consecutivas. Você tem aqui esse início, a interface de duplicação, Aí aqui nós temos o primeiro processo de meiose, né? Bem aqui. Você vai ter aqui esse primeiro processo aqui de meiose, separação dos cromossomos homólogos. E você gera aqui duas células, aqui, ó, duas células filhas, né? Você tem duas células filhas formadas aqui, até chegar nas quatro. Vou botar aqui esse formato aqui, tá? Até chegar aqui nas 4 células filhas, ou seja, células com 4 cromossomos, que é o caso aqui que a gente viu observando esse processo. Então, quando você acompanha aqui, você verifica melhor. Nós temos aqui inicialmente 2N nessa daqui. Você vai ficar aqui com N e gera no final N. Então o desenho é apenas para a gente compreender a ideia principal do processo. Então, é a meiose, né? A meiose que explica a formação de gametas, células com metade dos cromossomos em todas as espécies que se reproduzem de forma sexuada. Então, essa meiose é bem interessante e bem importante na questão da reprodução sexual. Observe só. Na espécie humana, ela é responsável pela formação dos espermatozoides e dos óvulos nas mulheres, espermatozoides nos homens, claro. Durante o processo de fecundação, com a união do núcleo, né, do espermatozoide com o núcleo do óvulo, número de 46 cromossomos. Então, nós temos aqui 46 cromossomos, né? Bem, falando nisso, né, falando na questão da meiose, esse processo que vai fazer aí a questão da divisão celular, que vai formar os gametas, que os gametas são as células responsáveis aí pela reprodução celular. A gente destacou aí a questão da lei de Mendel, que trata exatamente dessa questão. Então, observem só que Mendel, né, foi bem mais a fundo do que uma questão simples de hereditariedade. Tanto que, quando isso foi colocado, volto a falar, quando isso foi colocado pela primeira vez de forma pública, né, que somente anos depois, na verdade, Mendel só foi reconhecido após a sua morte, só para vocês terem uma ideia, né, da complexidade desse volume de informações para a época. Ou seja, Mendel estava muito à frente do seu tempo, quando a gente fala em questões voltadas para o desenvolvimento, né, desenvolvimento do indivíduo, na questão de receber características herdadas, né, pelo genitor, aí de forma aí direta, como a gente está vendo, você vai passando isso, e mais, né, essas informações elas podem ficar guardadas aí por tempo no indivíduo, e você, por exemplo, tem uma característica que não tem no seu pai, mas tem no seu avô, que não tem na sua mãe, mas tem no seu avô, na sua avó, no caso, no pai da mãe, no pai ou na mãe da sua mãe ou do seu pai, e até nos mais distantes. Então, isso pode ocorrer, essa característica pode ficar, ela pode ir passando e não se expressar. Isso acontece, né? Ela pode não estar de forma expressiva no indivíduo. Certo? Então, tratando dessas leis, né, a gente está fazendo um apanhado nas duas leis de forma mais direcionada na compreensão, ou seja, na questão mais básica, na questão mais estrutural ali, para a gente poder finalizar, para a gente poder conseguir dar passos mais firmes
passos com mais qualidade, certo? Bem, é interessante, eu vou destacar para vocês aqui, que o grande nome dessa aula, são no caso as leis, né, as duas leis de emenda, mas o grande nome aqui vai ser a meiose, né, pessoal? A meiose. Observe que a meiose é um processo aí fundamental na reprodução humana. Por quê? Nós humanos, nós participamos da reprodução sexuada. E na reprodução sexuada humana, a meiose tem um papel aí fundamental. Um papel que vai se destacar de forma mais avançada. Então, na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse processo e verificar também a questão das características herdadas. Então, é uma continuidade das duas leis, analisando as características herdadas. Então, peço que vocês releiam o material, releiam o livro, tentem aí fixar melhor a questão dos cromossomos, o que são os gametas, o que é a meiose de fato, porque isso faz muita diferença na compreensão das leis de Mendel, ou seja, questão da segregação, ainda que seja independente. Tudo bem para vocês? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.